Seja bem-vindo à primeira aula aqui do primeiro grande passo no mundo dos investimentos. Eu sou o Bruno, aqui da Brown Investimentos, e eu vou estar passando aqui um conteúdo bem específico para quem quer começar nesse mundo dos investimentos, tá bom? Então, seja bem-vindo, literalmente, tá bom? Tem o meu perfil no Instagram, @brown_investimentos, lá eu passo muito conteúdo também. Você está assistindo um replay de um conteúdo ao vivo que eu estou passando agora, beleza? E vai ter muito conteúdo que eu vou estar passando aqui em relação à renda variável, renda fixa. Basicamente, se tu não entende nada sobre investimentos, esse vídeo aqui é pra ti, tá bom? Tô separando esse conteúdo exatamente pra ti. Aí o Diogo já chegou na live, vou assinar aqui, o pessoal vai chegando na live, mas provavelmente você tá assistindo no replay agora, beleza? Então tá, vamos lá. Por que eu decidi fazer esse conteúdo, né? Basicamente é o seguinte, muitas pessoas têm falta de confiança para começar a investir, isso é totalmente natural. Eu, quando comecei 3 anos atrás, também tive essa falta de confiança, sacou? Então, esse conteúdo aqui vai te ajudar muito, porque eu penso assim, ó, quando te falta confiança para fazer alguma coisa, se liga nessa aqui, ó, já pega essa aqui de começo já, tá? Quando te falta confiança para começar a fazer algo, quer dizer que tu não tem conhecimento e 2, tu não tem prática, tá? Então, quando vem a pressão de tu não tá se sentindo confiante para fazer aquilo, é exatamente por isso, eu costumo falar que o problema é a solução, é exatamente por isso que tu tem que já fazer lá para na próxima vez que tu precisar fazer aquilo, no caso que a gente tá falando de investimentos, tu vai ter a confiança um pouco maior do que tu tinha antes, beleza? Porque tu já executou aquilo, já pegou um aprendizado automaticamente, beleza? E aqui eu vou estar te passando todas as ferramentas para tu começar a investir de fato, beleza? Desde o começo até o mais profundo conteúdo que eu vou estar passando aqui. Essa é só a primeira aula, tem mais 2 aulas bem completas que eu ainda vou estar passando aqui. Claro que vai ser em formato de live, mas tu vai estar assistindo provavelmente o replay, beleza? Então vamos lá. Tá, é como eu estava dizendo, o pessoal tem falta de confiança excessiva para começar a investir porque se trata de dinheiro, né? Eu acredito que tu que está aqui considera o dinheiro um valor muito importante para si, né? E quando a gente envolve algum investimento que a gente não sabe necessariamente o risco daquilo, se a gente vai perder, se a gente vai ganhar, que é uma coisa nova, né? A gente acaba não tendo a confiança de 100%, acaba dando um medo, né? Isso é extremamente natural. Por isso que eu vou estar passando aqui um passo a passo para, cara, tu vai sair desse vídeo aqui, se liga. Tu vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo sobre o mundo dos investimentos para tu dar o primeiro passo, beleza? Não tô falando que tu vai sair daqui como expert, até porque em menos de 1 hora aqui, que é o vídeo, é improvável fazer isso, tá bom? Mas a partir dessas 3 aulas, que agora a gente vai falar do primeiro grande passo no mundo dos investimentos, tu vai tirar já de letra, beleza? Então, eu vou começar aqui com o conteúdo pelo seguinte, tá? No mundo dos investimentos, já para mim ser bem direto aqui, na real, no mundo dos investimentos a gente tem sempre 2 modalidades, tá? Já grava aí, já anota aí, tá bom? Renda variável e renda fixa, tá? Pega essas 2 modalidades, já guarda ali, uma significa uma coisa, outra significa outra, eu já vou explicar, beleza? Então, grava esses 2 nomes, renda fixa e renda variável, tá? Eu já vou te ensinar quais opções que a gente tem dentro dessas 2 modalidades, vou estar explicando tudo certinho, relaxa, beleza? Então vamos lá. Renda variável significa o quê? Vamos lá, vamos pegar aqui renda variável. É todo investimento que eu faço, tá? Eu faço um investimento em renda variável e quando eu faço aquele investimento eu não tenho uma renda específica ali. Eu não tenho garantido que eu vou ganhar alguma coisa, beleza? Então, quando tu estiver investindo em renda variável, que eu posso dar um exemplo aqui já de cara, se liga. Mercado de ações, mercado de fundos imobiliários, criptomoedas aí que está muito em alta, é tudo renda variável. Tu vai colocar o teu dinheiro lá, tu não necessariamente tem uma certeza, mas eu vou passar aí nas próximas aulas de leve assim uma estratégia que tu pode ter logo de cara, tá bom? Então, renda variável já pega ali na mente, é quando tu não tem certo a renda que tu vai ter naquele investimento, beleza? Já no outro lado aqui na renda fixa que eu acabei citando, se liga, na renda fixa, quando a gente investe em renda fixa e tem algumas opções, né, que eu já vou estar falando, basicamente é o seguinte: tu tem uma rentabilidade pré-estabelecida que tu provavelmente vai receber aquela rentabilidade ou uma coisa muito parecida, tá bom? Calma aí, tu já vai entender, se liga. Quando eu invisto, por exemplo, na poupança, a poupança é uma espécie de renda fixa, mas vamos combinar aqui entre nós que a poupança nem é investimento, na moral, né? Deve, sei lá,
render o quê? 2% ao ano, se é que dá isso, ou 3% ao ano no máximo, nos tempos de hoje que eu tô gravando esse vídeo, tá? Se tu ver esse vídeo daqui a 2 anos, não sei se a poupança vai estar mais ou menos, beleza? É muito variável ali, mas realmente a gente investir na poupança a gente nem considera investimento aqui, tá? Mas só retomando, renda fixa, a poupança é um exemplo, tá? E aí a gente tem outros exemplos de renda fixa, que é o Tesouro Selic, por exemplo, ou um CDB que eu vou estar explicando mais pra frente, beleza? Então, é basicamente por aí, renda variável e renda fixa. Puxa esses dois, vai ter várias opções e eu vou estar explicando aqui, beleza? Então é basicamente isso. Antes de eu já passar para as opções e te explicar, né, exatamente, eu quero te falar um negócio aqui, ó. Se tu acompanhar o meu conteúdo tanto no Instagram, quanto um conteúdo mais privado assim que eu tô fazendo aqui agora, né, seja em live, seja enfim, do jeito que for, eu tenho certeza que principalmente depois desses 3 vídeos aqui que tu vai assistir, eu espero que tu assiste as 3 lives gravadas aqui, porque é o seguinte, tu vai mudar a tua visão sobre o dinheiro, tá? Porque eu costumo falar o seguinte, o pessoal às vezes acha que o dinheiro é só o fim, né? Eu trabalho pra ter dinheiro e aí acabou, depois eu vou, sei lá, vou lá comprar o que eu quiser com o meu dinheiro, né? E eu vou te ensinar aqui, se liga, pega essa, eu vou te ensinar aqui que o dinheiro, na verdade, ele é um meio pra fazer alguma coisa. O dinheiro ele é um meio pra comprar, sei lá, um carro, um meio pra comprar comida, um meio pra qualquer coisa. Mas o dinheiro, se tu não sabia, e agora tu sabe porque tu tá aqui, pega essa, que o dinheiro, na verdade, ele pode ser um meio para fazer mais dinheiro ainda, sacou? Então, esse é o principal ensinamento que eu quero passar aqui no vídeo. Cara, o dinheiro pode fazer muito mais dinheiro, beleza? E depois que tu tivesse muito mais dinheiro, pode fazer mais dinheiro ainda. E aí, claro, tu vai ter um objetivo para aquilo, até eu vou falar um pouco sobre o objetivo ao investir depois, tá bom? Vamos lá, porque eu gosto de falar, já vou retomar aqui, ó. Por que eu gosto de falar que tu precisa ter um objetivo para tu investir? Porque vamos lá, vamos supor que eu, Bruno, vou investir meu dinheiro para aposentadoria, que pode ser um dos exemplos. E depois eu vou dar um exemplo que se liga, eu estou investindo muito pouco, olha essa. Se tu investindo com muito pouco, tu pode chegar muito longe, tá? Não é o foco a gente investir pouquinho, porque isso é um pensamento de escassez, sacou? Mas tu vai ver depois que eu vou te dar um exemplo que tu vai, sei lá, vai explodir tua mente, tu vai querer chutar teu celular, que é muito louco, que mesmo com pouco a gente consegue fazer bastante nos investimentos, investindo da forma correta, beleza? E aí, Jefferson chegou na live, meu parceiro, tamo junto, tá? Então, se liga só. O que eu ia dizer em relação ao objetivo, tá? Quando tu vai investir, anota aí, ó. Quando tu vai investir, tem que ter um objetivo, beleza? Tem que ter um objetivo porque é o seguinte, eu, Bruno, vou investir pra fazer uma viagem daqui a 3 anos. Quando eu tirar o meu dinheiro do meu salário ali, sei lá, recebo R$2.000 por mês, vou tirar R$500 pra investir pra viagem daqui a 2, 3 anos, tá? Isso eu tô só dando um exemplo. Pensa aí no que mais tu quer nos próximos anos aí. Só imagina aí pra ti o que tu quer. Quer um carro, quer, sei lá, ter uma casa, pode ser. Qualquer coisa, beleza? Pensa aí e medita sobre, tá? Quando tu tem um objetivo específico, e eu tava dando um exemplo ali, eu recebo R$2.000 por mês, é só um exemplo também, tá? Eu tiro R$500 ali, eu sei que aqueles R$500 eu materializei pra... No caso, a viagem que eu estou dando no exemplo aqui, beleza? No teu caso pode ser um carro ou qualquer coisa, entendeu? Então, quando eu materializo uma coisa que é muito no mundo das ideias, investimentos, vou colocar meu dinheiro lá no digital, num banco digital, e aí vou investir e não vou ver muito aquilo, só ver o número lá em nada mais, tá bom? Então, às vezes é importante pro ser humano, para nós que temos nosso cérebro aqui, materializar as coisas. Eu gosto de usar o objetivo no investimento pra tu concretizar isso até com mais antecedência, sabe? Porque quando tu colocar o objetivo, tu vai focar mais, tu vai entender que aquilo não é realmente pra viagem, é pra aquele negócio que eu quero, beleza? Porque se eu investir só por investir, eu vou estar fazendo dinheiro só por dinheiro, isso vai sustentar no primeiro mês, talvez até no primeiro ano, se tu for muito resistente, vai sustentar tu investir só por investir, sem ter algum objetivo em mente, vai sustentar, mas no longo prazo eu tenho certeza que tu já nem vai mais ligar para investimento, beleza? Conheço muitas pessoas que investiam, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, lá, Bruno, tô investindo, e depois, o que aconteceu? Foi lá até liquidou seu investimento, teve certo prejuízo, enfim, não entendeu o jogo, beleza? E eu tô aqui para te passar o contrário, que é entender o jogo de fato, beleza? Tu vai entender o jogo dos investimentos, do dinheiro, e tu vai entender a energia do dinheiro também, tá? Porque, deixa eu te contar uma história, se liga, presta atenção. Teve um apresentador lá dos Estados Unidos, eu não sei muitos detalhes sobre essa história, eu vou contar como é que vem aqui na minha mente agora, tá bom? Teve um apresentador nos Estados Unidos que ele foi dar uma palestra, tá? Uma palestra, de graça, ele queria fazer a palestra de graça, só que o cachê dele era caro, né? Porque ele era bem reconhecido, beleza?
E aí, ele combinou lá com os organizadores do evento, que ele falou bem assim, cara, eu vou fazer de graça, e em cima da hora ele chegou, senhor, eu preciso de 10 mil reais pra fazer essa palestra. Esse cara, pô, mas tu falou que era de graça e tudo mais, como é que é essa história aí? Tu falou que era de graça, né? Pô, por que ele tá me pedindo 10 mil reais agora? Pega essa, se liga. O cara foi lá, pediu 10 mil reais e, pô, os organizadores foram tentar correr, porque todo mundo já tinha comprado ingresso, estava presente, todo mundo lá, né? E se o cara falou, se tu não tem os 10 mil reais, eu não vou conseguir fazer a palestra, é sério? E ele, pô, então eu vou. Os caras falaram, não tem como a gente conseguir agora, tá muito em cima da hora. E ele pensou, pô, beleza, vou pegar minha mochila e vou embora, então eu não vou conseguir fazer a palestra. Mas se liga. Tá, o que aconteceu? Os organizadores foram lá, deram seus pulos lá, fizeram de tudo e conseguiram os 10 mil reais. Deram lá, alcançaram os 10 mil reais, tá aqui. Não lembro nem o nome do apresentador lá que ia fazer a palestra, tá? Mas ele foi lá, deu os 10 mil reais e o que esse apresentador fez? Ele colocou 5 mil reais num bolso, 5 mil reais no outro. Beleza, né? Tá guardando o dinheiro para depois levar pra ir embora. Tá, foi lá, o apresentador fez uma baita de uma palestra, sabe aquela apresentação que passa um conteúdo, mas também faz refletir que, tipo, tu vê que é show. Se ela já viu no YouTube, eu já vi até presencialmente, que agora a gente tá em tempo de pandemia, né? Não é muito comum ter palestras e eventos assim, mas, sei lá, até no tempo de escola, quando tu vê aquela palestra que é show, o pessoal bate palma, tudo mais, acha um espetáculo. Nesse caso aqui também foi, o cara deu seu espetáculo, todo mundo chorando, todo mundo aplaudindo, de joelho, de pé, pulando, enfim, foi show a palestra, né? Olha essa, se liga. No final da palestra, olha, esse apresentador que deu ali seu conteúdo e tudo mais, ele chegou, cara, e alcançou, tá aqui os 10 mil reais de volta. Tá, e os organizadores ficaram sem entender, pô, como é que tu fez eu correr em questão de poucas horas pra eu pegar esse dinheiro e agora tu vai me devolver ele, mano? Tá de sacanagem comigo? Tipo, obrigado pela palestra, mas tu fez sacanagem comigo mesmo? E ele falou, cara, tu não tem noção. Olha o que o apresentador falou, se liga, isso aqui é pra tu entender e levar pra vida, beleza? Anota aí, olha o que o apresentador falou. Ele falou, cara, tu não tem noção o que é falar com uma audiência ou dialogar com alguém ou até fazer uma apresentação do nível que eu estava fazendo para mais de 1.000 pessoas com 10 mil reais no bolso. Beleza? Então, o apresentador falou isso, cara, tu não tem noção o que é fazer uma palestra com 10 mil reais no bolso, beleza? Então isso aqui é pra tu entender a energia do dinheiro e não só, sei lá, cara, pegar o dinheiro por dinheiro e sair investindo ali, multiplicando sem muito objetivo, que é o que eu tava falando, beleza? Gostaram da história? Dá um coraçãozinho aí pra mim entender, beleza? É show, né? Porque faz total sentido, cara. O dinheiro não é só o papel ali que a gente compra e já era. Quem entende o jogo diferente vai muito longe, beleza? Eu tô aqui isso para passar um dos modos de fazer dinheiro, que é usar o próprio dinheiro, no caso aqui é os investimentos, beleza? Então vamos lá. Tô aqui com o meu celular porque, né, tem tempo da live e tudo mais, mas vamos lá, se liga. Qual que é a primeira parte que eu quero passar, tá? Eu já falei aqui sobre renda variável e renda fixa. Pô, show de bola, ficou fácil de entender, eu imagino, né? Renda fixa é um investimento que, até grava na mente aí, ó. Renda fixa é um investimento que eu já tenho uma rentabilidade pré-estabelecida. Rentabilidade é o que eu vou ganhar, beleza? E na renda variável já não. Posso perder e posso ganhar. Mas tem estratégias que eu ainda vou comentar com vocês no próximo vídeo, que dá pra gente se aproveitar tanto da renda variável quanto da renda fixa, montar uma estratégia e ganhar nos dois, beleza? É isso aí então. Vamos lá. E aí, Bruno? Como é que eu tenho acesso a esses investimentos? Me clareia? Pô, tá, eu tenho renda fixa, tenho renda variável, eu quero investir, tô pilhado, tu me pilhou. Como é que eu tenho acesso a essa parada, mano? Porque, não sei, eu tenho que ir no meu banco lá, ou tenho que pegar um agente, ou tu vai fazer isso pra mim? Se liga, ó. Existe uma coisa chamada... É bem básico isso aqui, tá? Quero deixar bem claro aqui, tá? É bem básico isso, mas se liga. Existe uma coisa chamada corretora. E tu precisa entender a importância da corretora no processo do investimento, tá? Porque ela basicamente faz todo a nossa dor de cabeça ali nos investimentos, tá bom? Se liga. A corretora basicamente é como se fosse um banco, para tu entender de forma mais fácil, tá? De forma mais prática. É um banco que ele tem tudo relacionado a investimentos, tá? Por exemplo, um banco lá tem empréstimo e tudo mais, a corretora não. A corretora é um banco só que só tem opções de investimento, sacou? Então, por exemplo, assim, ó, vou investir no Tesouro Selic. Aí tem a corretora e aí tem eu, que eu estou investindo na corretora, a corretora vai só fazer a intermediação, beleza? Então, todo investimento que a gente faz dentro da corretora, a corretora está fazendo a intermediação, sacou?
Então é bem simples isso aqui. Se eu investir em ações, tem a empresa é listada na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores faz o contato com a corretora, que a corretora faz o contato comigo, que sou o investidor lá, tá bom? A gente vai clarear ainda muito mais, enfim, tem muita coisa para aprender ainda, mas só para tu entender o papel importantíssimo da corretora, tá bom? Então a primeira coisa que tu tem que fazer aí, tu pode praticar hoje, qualquer hora que quiser sair desse vídeo aqui e já começar a praticar, é o que eu vou te falar agora, se liga. Tenta achar uma corretora para abrir conta, beleza? Abre conta em uma corretora, tá? Pode até anotar aí. Existem várias corretoras e eu vou te explicar como é que tu pode escolher a melhor para ti, tá? Já vou deixar aqui de antemão que independente do nome que eu vou falar, né? Não sou patrocinado por uma corretora, né? Quem me dera, mas vou falar aqui alguns nomes. Independente da corretora, não tem uma que vai oferecer um serviço extremamente bom, que nossa, não dá para se comparar, e a outra corretora é uma merda, tá? Não existe essa grande diferença uma da outra, tá? Então eu vou citar aqui alguns nomes, beleza? E aí tu tem que pesquisar, literalmente vai no Google, pesquisa da forma que eu vou falar aqui, se liga, tá? Existe, sei lá, Banco Inter, que é a que eu utilizo, é a primeira que vem na mente, natural, né? Existe a XP Investimentos, Rico Corretora, tá? Rico Corretora, que mais eu tenho ali? Clear Corretora, eu tenho Modal Mais, eu tenho Guide Investimentos, se eu não me engano, os nomes que vem na minha mente que eu tô falando. Deixa eu ver o que mais eu tenho ali. Eu acho que são essas, tá? Vai lá, Modal Mais, Banco Inter, até a Nubank agora, para quem tem conta na Nubank, eu não sei como é que tá funcionando, tá? Confesso, não sei como é que tá funcionando 100%, mas parece que a Nubank deu start, ele começou o negócio dos investimentos, tá bom? Então pesquisa corretoras e tenta abrir conta numa, tá? Bruno, mas como é que eu vou adivinhar qual corretora que é melhor pra mim? Já disse, não tem muita diferença uma da outra, tá? São poucas coisas, tá bom? Mas o que tu tem que analisar primeiro? Tu que tá começando a investir, se liga, tu tem que pegar uma corretora, presta atenção, tem que pegar uma corretora que ela não vai ter muitos custos nos teus investimentos, porque vamos pensar o seguinte, tá? Eu já vou te explicar um dos custos. Vamos supor que tu foi lá e investiu R$100 em ações, que a gente já vai aprender, relaxa, tá? R$100 em ações, e aí a corretora me cobrou R$5 para mim investir esses R$100, tá? Então, peraí, de R$100 eu perdi R$5, vamos supor aqui, então quer dizer que eu já saio com uma rentabilidade negativa de 5%, tá? E tu vai entender o que é rentabilidade, tudo, vou explicar mais a fundo esse conceito, tá bom? Então, tu tem que entender isso que, cara, a corretora não pode tirar dinheiro, beleza? E aí ela tem as outras formas dela de ganhar dinheiro, não vem muito ao caso aqui eu falar sobre modelo de negócio de uma corretora, eu já expliquei o que é necessário, tá? Vou ser bem objetivo aqui e falar o que é necessário, não vou enrolar muito e explicar muita coisa, tá bom? Até porque é muita informação que eu já vou passar aqui, beleza? Então é isso, tá? Pesquisa lá, Banco Inter, todos os nomes que eu falei ali, só volta ali se for o caso, tá bom? E pesquisa e vê qual que fica mais interessante para ti e pesquisa que não tiver custos, beleza? Existe uma coisa chamada taxa de corretagem, pode até anotar aí e pesquisa depois mais a fundo. Taxa de corretagem é quando eu emito uma ordem de compra de ações e a corretora me cobra uma taxa de corretagem por eu estar fazendo a correção ali do investimento, tá? Estar investindo de fato no mercado de ações, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu invisto 100 em ações e a corretora me cobra R$5 de taxa de corretagem, logo na hora que eu invisto ali meu dinheiro, que eu comprei as ações da empresa X, tá? Do Itaú aqui, chutei, tá? E a corretora me cobrar R$5, isso aqui já é ruim pro meu bolso, principalmente se tu é um pequeno investidor e se tu tá iniciando, beleza? Tá? Porque quando a gente tá no início, normalmente a gente não consegue grandes rentabilidades para superar isso, beleza? Então só uma pequena observação aqui para mim já fazer, beleza? Então é isso, tá? Corretora, faz a intermediação, tu tem que abrir a conta na corretora daí, mas eu já vou dizer aqui, ó, pesquisa bem a fundo também em relação à qualidade da corretora, tá? Porque tem corretoras no mercado que eu já ouvi falar muito, que elas travam na hora que tu precisa, elas travam na hora que tu quer comprar ações ali, tu quer comprar um preço bom. Eu vou explicar tudo bem mais adiante nas próximas aulas, beleza? Então é basicamente isso. Fica muito atento ao custo, à qualidade, se tem muita gente reclamando, aí já prefere outros nomes de corretora, beleza? Se aquela corretora é confiável, pesquisa mesmo, não tem muita gente reclamando, tá bom? Então vai atrás, conversa com pessoas, pode conversar comigo também, depois pode me chamar no Instagram, enfim, tá? Conversa com amigos que já investem, qual corretora tu investe? É boa, faz sentido, o que ela oferece, algum serviço de análise de carteira, sei lá, as corretoras são bem variadas em relação a isso, tá bom? Então é isso, vamos lá. Entendi aqui, vou pegar só minha colinha para mim não sair do raciocínio, beleza? Entendi que eu preciso abrir a conta numa corretora, tá? Entendido isso, se liga, qual é a próxima coisa que tu tem que saber? Vou ser bem direto, tá? Tu precisa entender os 3 pilares, anota aí, ó, os 3 pilares para analisar qualquer tipo de investimento.
quais são esses 3 pilares? Se liga. Rentabilidade, já falei um pouco sobre. Risco e liquidez, tá? Anota aí os 3 pilares: rentabilidade, risco e liquidez. Vou explicar. Rentabilidade é o que tu vai ganhar naquele investimento. Então, se eu investir R$100 em um investimento que ele me dá 6% ao ano, quer dizer que se eu investir R$100 e eu tenho uma rentabilidade de 6% ao ano, no final de um ano eu vou ganhar R$6. É claro que é muito pouco, mas eu estou só dando um exemplo aqui para te explicar como é que funciona isso, tá bom? Eu só pego pequenos valores para tu entender já na prática como funciona, beleza? Então rentabilidade matamos já. Se tiver alguma dúvida, manda depois para mim, beleza? Risco é muito fácil, né? É a capacidade de a gente perder dinheiro ou não naquilo. Por exemplo, na poupança o meu risco ele é bem baixo, né? Vamos confessar aqui, poupança não é investimento, só lembrando, né? Poupança não é investimento, só que querendo ou não, o risco lá é muito baixo se eu colocar meu dinheiro lá para render mesmo que pouco, beleza? Então, o risco ele pode ser alto, como é no mercado de ações, por exemplo, e o risco ele é baixo, como por exemplo na poupança, no Tesouro Selic, em um CDB, beleza? Então já vai pegando aí os nomes, já vai te conectando, que vai ficar muito mais fácil de entender ao longo da aula, beleza? Terceira coisa que tem que saber é a liquidez, tá? E a liquidez às vezes fica um pouquinho complicado, mas é bem tranquilo também. Se liga, a liquidez é a capacidade de eu transformar aquele investimento em dinheiro para o meu bolso de novo. Porque se um dia eu investir R$1.000 no Tesouro Selic, algum dia, sei lá, pode ser daqui a 50 anos, pode ser, sei lá, daqui a muito tempo ou pouco tempo, eu vou querer tirar aquele dinheiro para o meu bolso de novo, né? Então isso se chama liquidez, eu liquidar aquele investimento para tirar o dinheiro novamente no meu bolso, beleza? Então basicamente significa liquidez, e tu tem que entender que a liquidez ela pode ser baixa em alguns investimentos e alta em outros. Por exemplo, eu vou pegar aqui a poupança porque deve ser o que é mais familiar para ti, tá? A liquidez na poupança ela é alta, tá? Porque eu posso retirar a qualquer momento lá meu dinheiro. Eu pego meu cartão, vou lá, tiro, bingo, tá bom? A liquidez ela é alta. Agora, se eu pegar, por exemplo, no mercado de ações, a liquidez ela é variável, porque para eu vender as minhas ações que eu tinha, transformar minhas ações em dinheiro novamente, eu preciso do quê? De alguém comprando aquelas ações ao preço que eu quero, tá? Então, o preço ele acaba sendo variado e também a capacidade de eu ter alguém querendo comprar minhas ações também é variada, beleza? Então aqui a liquidez é variável, até acaba às vezes sendo baixa em alguns casos, beleza? Mas isso, né, eu só gosto de dar alguns exemplos sempre, tá bom? Então esses são os 3 pilares, cara. Com esses 3 pilares tu vai conseguir analisar qualquer investimento, tá? Qualquer investimento mesmo. Pode pegar Bitcoin, rentabilidade, risco e liquidez. Pode pegar poupança, rentabilidade, risco e liquidez. Pode pegar mercado de ações, rentabilidade, risco e liquidez, tá bom? E normalmente, se liga, normalmente na renda variável, a rentabilidade ela é variada, tu não sabe se tu vai ganhar ou se tu vai perder, não tem um número fixo ali, tá? Que tu vai ganhar. O risco normalmente em renda variável ele é alto, tá? Porque tu pode acabar perdendo dinheiro até às vezes facilmente se tu não souber o que tu tá fazendo, tá bom? E a liquidez ela é variada, como eu estava dizendo, porque depende de um terceiro comprar o que eu tinha de ativo, beleza? A gente já vai entender também o que é ativo, tá? Eu vou até dizer aqui, ó, ativo é aquilo que faz nos render dinheiro, tá? Se eu tenho aqui uma ação de Itaú, eu tenho um ativo, que no caso é uma ação de Itaú, tá? Bem simples aqui, tá? Um conceito bem simples mesmo, tá bom? Então, isso que é importante entender, tá? E a liquidez acaba sendo variada na renda variável também, tá bom? Agora, se a gente pegar a renda fixa, hoje, no momento em que eu estou gravando, normalmente, se liga, normalmente a rentabilidade na renda fixa hoje ela está sendo baixa, tá? Normalmente, tá? O risco na renda fixa, na maioria das vezes, ele é baixo também, né? Na renda variável eu tenho risco alto, mas na renda fixa eu tenho risco baixo, tá? Porque eu tenho alguma coisa garantida que eu vou ganhar naquele tempo que eu estiver investindo, beleza? E agora, na questão da liquidez, a liquidez na renda fixa ela acaba sendo variada, tá? Porque existem investimentos que eu faço em renda fixa, que tu já sabe o que é, tu já matou, né? Existem investimentos que eu faço em renda fixa que eu só vou poder retirar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Mas também existem investimentos em renda fixa que eu vou poder retirar a qualquer momento, como é a poupança, como é um CDB, como é um Tesouro Selic, que a gente já vai aprender sobre isso, beleza? Então, 100% entendido. É bem tranquilo, esses 3 pilares tu vai analisar qualquer investimento, como eu estava dizendo, beleza? Pulando pro próximo tópico, deixa eu ver aqui, só para mim não sair da linha de raciocínio, beleza? Então vamos lá, ó, antes de eu já começar a falar sobre as opções de investimento, deixa eu só
ver que questão do horário, beleza. Antes de eu falar sobre as opções de investimento, se liga, tá? Eu vou falar uma por uma, já dei bastante spoiler aqui sobre as opções de investimento, tá bom? Então vamos lá. Olha o exemplo que eu vou dar agora, que mesmo com... Eu falei que eu ia dar um exemplo que se eu começasse com pouco, eu consigo fazer muitos também, tá? Presta atenção aí, pode até anotar se quiser. Opa, quase pegou o microfone aqui, mas vamos lá. Se tu investir, olha só, com pouco, ó, se tu investir R$90 por mês, anota aí, R$90 por mês, consegue poupar? Pô, R$90 não é muita coisa se a gente parar pra pensar, né? Vai no mercado hoje, sim, é relevante R$90. Eu queria ter, se alguém me desse R$90, eu ia falar, pô, passa pra cá, né? Mas eu digo em questão assim, ó, se liga, R$90 por mês, tu consegue poupar do teu salário para investir? Pô, longo prazo e tudo mais, para tu ter um futuro melhor, para o teu objetivo que tu quer? Beleza. Se tu consegue investir R$90 todos os meses, e aí eu vou te falar um negócio que tu vai te espantar agora, se liga. R$90 por mês durante 30 anos. Bruno, por que tudo isso? Meu Deus, 30 anos, que tá acontecendo? Porque é longo prazo, tá? Eu não vou te ensinar aqui a ficar rico mês que vem, nem milionário no ano que vem, nem bilionário daqui a 5 anos, tá bom? Tomara que tu seja, mas enfim, não é o que eu estou ensinando aqui. Eu estou te ensinando a fazer o dinheiro que tu ganha do teu trabalho já, fazer mais dinheiro ainda, sem tu precisar estar ali ativamente, beleza? Fazendo aquele trabalho para ter mais dinheiro ainda, tá bom? E aí tu vai deixar o dinheiro parado trabalhando para ti. Esse é o principal negócio aqui, beleza? Então vamos lá, R$90 durante 30 anos, sim, longo prazo, pode ser a tua aposentadoria, pode ser o que tu quiser, pode ser eu tô só dando um exemplo, tá? Para tu ter a noção, para clarear na tua mente isso aqui, se liga. R$90 durante 30 anos. E desses 30 anos, tu conseguir ter uma rentabilidade de 10% ao ano, ó, 10% ao ano, pô, se eu investir R$100, eu tenho que vir 10%, no caso R$10 no fim de um ano, tá bom? Então, bem simples aqui. Se tu conseguir R$90 por mês durante tempo, 30 anos, e tu conseguir todo ano 10%, 10%, 10% sobre o que tu já tem investido no total, no final, se liga, anota aí. No final, tu vai ter R$190 mil. Na verdade, para ser mais preciso, R$188 mil no final desses 30 anos. Beleza? Então, cara, com pouquíssimo tu consegue fazer. Aí, se liga, presta atenção. Se tu não investir mais R$90, tu passar a investir a R$100 por mês. Se tu começar, tu foi, pô, sei lá, efetivado no seu trabalho lá tudo mais, tá começando a ganhar mais por mês e tu começar a investir 150, 200, 300, tu nem vai precisar mais do 10% ao ano e é capaz de ter muito mais do que R$190 mil que eu falei, tá bom? Então esse é o principal poder dos investimentos, beleza? O dinheiro tá trabalhando pra ti e no final tu pode ter uma quantidade que hoje tu vai achar um pouco irracional, até um pouco tipo, é muito bom pra ser verdade isso aí. Beleza? É quase impossível. Eu, às vezes, quando eu comecei, eu achava que era pouco. Como é que um dia eu vou ter R$200 mil? Tá maluco? Tá bom? Mas, cara, é factível. É uma conta, sei lá, tenta fazer essa conta em off depois. Pô, tranquilo. Beleza? E aí, Guilherme? Basicamente isso, tá? Esse exemplo que eu vou dar. Com pouco você consegue fazer muito. Beleza? R$190 mil com R$90 por mês, tendo 10% ao ano, beleza? No final, tu teria isso. Tá, então deixa anotado aí só esse exemplo para tu ter uma noção do quanto tu pode fazer. Beleza? Agora sem muita enrolação, vamos pro próximo tópico, que são as opções de investimento, tá? Vamos puxar aqui a renda fixa um pouquinho, tá? No próximo eu vou aprofundar mais a renda variável, aqui eu vou falar mais de renda fixa, tá bom? Vamos lá, existe uma taxa chamada Selic, tá? Ó, anota aí, taxa Selic. O que é a taxa Selic? Vamos lá. A taxa Selic, basicamente, ela é a taxa de juros do Brasil. Todo país, se tu não sabia, todo país ele tem a sua taxa básica de juros nacional. Tá? No nosso caso aqui a gente chama ela de Selic. Fechou? Então, a Selic hoje ela está por volta dos 3%. Te confessar aqui que eu não sei 100% como é que está agora, beleza? Mas ela está por volta dos 3% ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até inclusive varia todo dia, tá? Pra gente passar já essa informação. Existe a taxa Selic, tá? Então ela é a taxa básica de juros do Brasil. E cara, em 2016 a taxa Selic estava em 14%. E aí tu vai entender que investir em renda fixa em 2016 era muito bom. Tu já vai entender, tu já vai sacar isso logo em breve, beleza? Então se liga, a taxa Selic hoje é 3%, beleza? E aí existe uma opção de investimento que se chama, anota aí, ó, uma opção de investimento de renda fixa. Renda fixa tu sabe o que é, não vou nem estar repetindo, beleza? Renda fixa. Tesouro Selic aqui é uma das opções.
Tesouro Selic, o que significa esse investimento, Bruno? Tesouro Selic. Tesouro tem a ver com o governo e Selic tem a ver com a taxa de juros do Brasil, tá bom? Então tu vai emprestar o dinheiro pro governo e ele vai te pagar a taxa de juros do Brasil, entendeu? Que atualmente está por volta dos 3%. Então já vamos pegar aqui de começo para tu treinar, se liga. Já vamos pegar aqui para tu treinar. Se tu pegar os 3 pilares que eu falei, rentabilidade no Tesouro Selic. Tá, se rende 3%, deixa eu pensar, se rende 3% o Tesouro Selic hoje, que é a taxa Selic, né? Se rende 3% hoje. A rentabilidade é baixa, né? Pô, 3% não é muito. É um pouco mais que a poupança, tá bom? Então a rentabilidade aqui ela acaba sendo baixa, vamos aceitar isso, beleza? O risco no Tesouro Selic, vamos pensar, o meu risco de investir no Tesouro Selic e eu não ter aquele dinheiro de novo para mim é o governo quebrar. E vamos conversar aqui uma coisa, tá? Por mais que o governo ele não é uma das melhores coisas que a gente tem, né? A gente não tem os melhores governos, é muito difícil de o governo quebrar e não ter dinheiro para pagar suas contas, porque ele pode mexer em tudo. Ele pode mexer em impostos, em preço de tudo que ele quiser, tá bom? Então o Tesouro Selic ele é muito mais seguro do que a poupança, porque a poupança é um banco, tá? A poupança é um banco, é uma empresa, e é muito mais fácil uma empresa, por mais que muito grande, quebrar do que o próprio governo que pode mexer em tudo no que ele quiser. Sacou? Então, isso é importante clarear para ti. Tá? E a liquidez, olha que interessante, a gente já analisou todo o investimento só com isso. Muito prático, beleza? Com a liquidez no Tesouro Selic, que é uma opção de investimento que eu tô falando, ela acaba sendo alta, tá? Porque eu posso retirar a qualquer momento. Tá? É importante entender isso. No Tesouro Selic eu posso retirar a qualquer momento, eu faço o investimento lá, e a qualquer momento eu posso retirar ele em um dia útil, vai estar na minha conta da corretora para mim ou fazer um outro investimento que eu quiser ou retirar aquele dinheiro para usar, enfim, eventualmente alguma coisa assim, tá bom? Então, é basicamente isso sobre o Tesouro Selic. Vamos passar para o próximo já, tá? Vamos passar para o próximo, tá? Existe uma taxa chamada CDI, anota aí, taxa CDI. É importante entender as taxas, porque das taxas derivam os investimentos que vão te dar dinheiro no futuro, beleza? Taxa CDI, ela é uma taxa que, deixa eu te explicar de uma forma diferente, tá? Vamos supor que eu sou o Banco Bradesco e tu é o Banco Santander. E aí, pô, se tu não sabia, os bancos eles emprestam dinheiro entre si, tá? Porque o banco ele pega dinheiro a 2%, só um exemplo aqui, o banco pega dinheiro a 2% e ele empresta para o consumidor final a 10% porque ele quer fazer um financiamento, ou ele empresta de fato para um empréstimo, no caso, né? Para a pessoa ou às vezes para uma empresa. Tá bom? Então, a diferença ele ganha ali por volta de 8% nesse exemplo que eu dei. Se ele pega dinheiro e paga 2% de juros, e esse dinheiro que ele pegou, ele consegue emprestar por 10%, sei lá, para uma empresa ou para uma pessoa que está precisando daquele empréstimo ou financiamento, ele ganha ali por volta de 8%, né? Se a gente parar para pensar, fazer as contas aqui bem de padeiro, tá bom? Então, é importante entender isso, tá? Porque os bancos ele emprestam dinheiro entre si. Tá? E a taxa CDI é literalmente isso. A taxa CDI ela define qual é a taxa que os bancos vão se pagar por estarem emprestando dinheiro entre si. Às vezes o Bradesco está precisando mais de dinheiro para emprestar para outras pessoas que o Santander. Tá? E às vezes acontece ao contrário, é muito natural isso. Tá bom? Então a taxa CDI que ela é definida para os bancos emprestarem dinheiro entre si e pagarem os juros, beleza? Então, a taxa CDI, ela acompanha a taxa Selic. Então, conecta os pontos já aí. A taxa Selic está por volta de 3%. Então, quer dizer que o CDI estaria por volta de 2,9%. Obviamente que varia, tá? Eu estou só dando exemplos que acontecem, aconteceu recentemente, beleza? Então, é importante entender essa jogada ali, a taxa Selic está 3%, então o CDI ele vai estar 2,9%. Por aí, tá bom? Então, é basicamente isso. E aí, CDI é a taxa que define esse negócio, tá? E aí agora tem uma outra coisa que é o próprio investimento. Como é que eu invisto para ganhar sobre essa taxa, Bruno, que os bancos estão emprestando dinheiro entre si? Tu também pode emprestar dinheiro para o banco, sabia? Não por volta de poupança, tá? Poupança tu deixa o teu dinheiro lá e tu pode retirar a qualquer momento. Mas existe um investimento chamado CDB, tá? CDB é crédito de depósito bancário, beleza? Existe CDB. CDB tu vai basicamente emprestar dinheiro pro banco como se tu fosse um banco, entendeu? É exatamente no exemplo que eu dei, tá? Então tu vai pegar crédito de depósito bancário, tu vai investir no banco, tu vai emprestar dinheiro para ele, porque ele está precisando. Ele vai te pagar a taxa CDI que eu acabei de falar, beleza? Então basicamente isso aí é que a gente já matou o investimento. E vamos puxar aqui os 3 pilares rapidamente. Hoje, se a gente pegar a rentabilidade, vamos pensar, rentabilidade é o CDI, né? A taxa que eu vou ganhar é o CDI.
Se liga, a taxa que eu vou ganhar é o CDI. Então o CDI hoje está por volta dos 3% também, junto com a Selic. Então a rentabilidade aqui no CDB é baixa na maioria das vezes, tá bom? Na maioria das vezes o CDB ele vai ser rentabilidade baixa, beleza? Então, entendido isso, qual que é o risco? O risco é de o banco quebrar que eu estiver emprestando meu dinheiro. Se eu estiver emprestando dinheiro para o Banco Inter, num CDB, o meu risco é o Banco Inter quebrar e não conseguir me honrar a dívida que ele tem comigo, né? Então é basicamente isso, tá? O risco, na maioria das vezes, ele é baixo, porque um grande banco que está precisando de dinheiro para, enfim, rodar mais ainda seu negócio, é difícil de ele quebrar, tá? Principalmente no Brasil, que os bancos sabem como administrar o dinheiro da própria companhia como um todo, tá? Então, normalmente, nem sempre o risco ele é baixo, no máximo médio se o banco for muito novo no mercado, tá bom? Aí o pessoal acaba colocando como médio o risco daquele CDB, tá bom? Então, entendi daí. Qualquer dúvida, Bruno, não entendi, pô, chama lá no Instagram, beleza? No direct lá, enfim, só chamar que eu consigo responder bem tranquilamente, tá bom? A gente tem nosso canal no YouTube também, que é só digitar lá Brown Investimentos, ou me pede o link ali no direct, porque talvez não apareça lá, porque, enfim, nós estamos no começo, né? Então é basicamente isso, tá? Aqui a gente já matou 2 investimentos, tá? CDB e Tesouro Selic, tá bom? CDB e Tesouro Selic, tá? Agora eu vou passar um terceiro investimento, que esse é um dos mais importantes, tá? Pô, esse investimento aqui ele é show, tá bom? Porque eu costumo falar que a gente... Por que que eu invisto hoje, Bruno? Por que eu tenho que investir? Eu costumo falar que são 3 motivos, eu nem vou me aprofundar muito, beleza? Nem vou me aprofundar muito, se liga. 3 motivos para tu começar a investir. 1, realizar teus sonhos, que é, sei lá, viagem, carro, festa, não sei, tá? Realizar. 2, basicamente seria no caso aqui a inflação, tá? O teu dinheiro, se tu não saber, ele desvaloriza, e é esse investimento que eu vou falar agora. O 2 é a inflação. O 3, do porquê tu investir, é não depender do governo, tá? Na verdade, tu tem que fazer o teu próprio FGTS e não depender, sei lá, do governo ter que liberar o FGTS algum dia pra ti, porque tu tem que ser demitido do emprego, tudo mais, aquele negócio. Tu vai fazer o teu FGTS, tá? Que eu vou deixar isso aí pra outro conteúdo, tá bom? O 2º motivo pra tu começar a investir de fato é por causa da inflação, tá? Se tu não saber, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho, aí tranquilo agora. Se tu não sabia, o teu dinheiro ele desvaloriza naturalmente, tá bom? E o 3º motivo, como eu tava falando, é basicamente em questão do governo, tá? Tu monta a tua aposentadoria, não deixa o INSS, o governo lá decidir se tu vai aposentar com 65, 60, 80, enfim, né? Tu mesmo consegue fazer isso com os investimentos, e esse é meu foco aqui pra tu aprender isso logo, beleza? Então, beleza, entendido isso, eu quero te passar mais um investimento, que é o Tesouro IPCA. Tesouro tu já sabe que é do governo, beleza? Já matou isso aí. IPCA significa o quê? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Meu Deus, Bruno, o que é isso? O que significa esse índice aí? Meu Deus, que sigla louca é essa? Vamos lá, se liga. Essa IPCA, ela basicamente fala da inflação da nossa moeda, tá bom? A gente tem a moeda do Brasil aqui, que no caso é o real, né? E essa moeda ela desvaloriza, né? Porque, quanto mais dinheiro que é injetado no mercado, rodando no mercado, aquele dinheiro não é escasso o suficiente, tá bom? Ele acaba perdendo o seu valor, né? A lei da oferta e demanda, enfim, é um outro papo que eu vou estar passando ainda, beleza? Então, cara, a gente sabendo que o dinheiro ele desvaloriza, a gente sabe que, pra tu ter noção do quão louco é isso, se em 2011 tu tivesse 10 notas de 100, R$1.000 no caso, e tu trouxesse esses R$1.000 para valor presente aqui, no caso 2021, esses mesmos R$1.000 estariam valendo hoje R$500 naquela época, entendeu? Então, o que tu conseguiria comprar em 2011 com R$1.000, basicamente é o dobro do que tu consegue comprar hoje, sacou? Então, cara, a inflação ela existe e tu tem que estar atento para isso e se proteger disso, tá bom? Então, se tu investir em Tesouro IPCA, aquele investimento ele vai render, sei lá, 0,5% mais a IPCA, e aí é a inflação, né? Em 2016, por exemplo, a inflação foi 10%, 2015 2016, me falha aqui, foi quase 10%, tá bom? Então, nesse caso aqui, tu receberia os 10% que tu tá te protegendo da desvalorização da moeda, tá bom? Então, se tu pesquisar lá no Tesouro, Tesouro Direto, vai estar lá Tesouro IPCA, tu vai conseguir matar de boa que aquele investimento é para se proteger da desvalorização natural do dinheiro, beleza? Então, aqui a gente já matou a renda fixa, 100%. Deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo. Aqui a gente já matou a renda fixa, tá bom? Já matamos aqui a renda fixa, a gente falou dos principais investimentos em renda fixa, que é Tesouro IPCA, Tesouro Selic, CDB,
tá bom? Então esses são os principais, obviamente que tem outros sim, mas eu quero só deixar claro os mais tranquilos, tá? Pra tu entender, beleza? Então vamos lá, se liga. Qual que é o próximo passo aqui para tu entender, para tu investir em renda variável? Vamos falar aqui agora rapidamente de renda variável, tá? Em renda variável tu já entendeu que a renda variável, eu não sei o quanto eu vou ganhar de fato naquele investimento, né? E na renda variável o que é muito conhecido? Se liga, é o mercado de ações, tá? O mercado de ações, pô, ele é muito conhecido mesmo. Tá, o mercado de ações ali, pô, eu tenho, sei lá, ações do Itaú, ações da Petrobras, ações da Oi e por aí vai, tem várias ações. Ações de boas empresas e ações de empresas que dão muito prejuízo e no caso aqui a gente fala de empresas ruins, beleza? Então é importante entender isso, tá? Tem todo um negócio por trás para tu analisar que tu vai entender nas próximas aulas, tá bom? Nos próximos vídeos tu vai entender como analisar uma ação e tudo mais, vou dar muita ideia sobre, tu vai sair aqui, cara, sabendo analisar uma empresa quase, tá? Para tu investir nela e aí ter os lucros. Deixa eu te falar então, como é que, só para deixar bem claro aqui, todos esses investimentos que eu falei, tu tem acesso na tua corretora. Beleza? Tu tem acesso na tua corretora, então é importante isso aqui tu entender, tá bom? O mercado de ações também, tu tem lá na plataforma que a gente chama de home broker, que em outro conteúdo ainda, até não vai nem ser nesse aqui, mas eu vou estar abrindo o home broker, até já gravei, já postei no meu Instagram, isso aí, beleza? Então vamos lá, existem duas formas de tu ganhar no mercado de ações, tá? Duas formas. Uma é tu comprando uma ação a R$10 e aí ela vai variar ali porque é a renda variável, né? Varia para cima e para baixo também. Tá bom? Então, tu vai conseguir ganhar tu comprando a ação a R$10 e vendendo a 11. Aí tu ganhou uma ação, mas aí tu ganhou R$1, né? Nessa troca que tu fez. Só que tu pode comprar às vezes muitas ações. Aí se tu comprou 10 ações de Petrobras e aí tu comprou ela a R$10 e depois tu vendeu a 11, tu vai ter R$10 de lucro, tá? Porque tu comprou 10 ações e cada ação te deu R$1, entendeu? Então essa é a primeira forma que tu pode ganhar em relação ao mercado de ações, tá? Tu comprando a um valor X e vendendo mais alto, beleza? Essa é a primeira forma. A segunda forma é muito show e a gente vai trabalhar muito, principalmente no nosso conceito, tu vai ver em outros conteúdos eu falando muito disso, que é a questão dos dividendos. Talvez tu saiba, mas eu vou deixar claro aqui para mim explicar para quem eventualmente não sabe, porque isso aqui é literalmente o básico. Beleza? Dividendos, o que são? Quando alguém falar dividendos, é os lucros que as empresas da Bolsa de Valores entregam para os seus acionistas, tá? Acionista é quem tem ação, é quem compra ação. Pô, bem básico, beleza? Bem tranquilo de entender isso aqui, tá bom? Então, quando eu compro ações do Itaú, eu sou acionista do Itaú. Logo, eu sou acionista, eu sou o sócio do negócio, né? Pô, se eu e tu temos um negócio, cada um tem 50% das ações, 50% do lucro vai para ti e 50% vai para mim, beleza? Agora se eu tenho uma ação do Itaú e eu sou acionista, então eu sou o sócio e o sócio ele recebe lucro, então dividendos é uma das formas de estar ganhando com o mercado de ações, tá? Então se eu for lá hoje comprar 100 ações de Itaú, vou lá, pô, tenho um bom dinheiro sim, vou lá investir, vou comprar 100 ações de Itaú. Vai chegar um momento em que o Itaú vai falar, ó, eu quero distribuir os lucros para os meus acionistas, tá? Porque eles estão investindo no negócio, vamos dar retorno para eles, né? Pô, eles estão investindo no negócio, a gente está lucrando aqui com o investimento deles, vamos entregar o lucro para eles também, tá? Porque é para isso que eles estão aqui, o sócio ele quer lucro de fato, beleza? Então, cara, quando simplesmente vai chegar um momento do ano que o Itaú vai pensar dessa forma, tá? E ele vai te entregar os dividendos que são os lucros das empresas, tá bom? Então só de tu comprar ali, sei lá, 10 ações de Itaú, por exemplo, tá? Que hoje se tu comprar 10 ações daria R$200, ou se tu comprar uma ação hoje daria R$25, e tu pode sim comprar uma ação, tá bom? Tu simplesmente o Itaú vai falar, pô, vamos entregar R$1 por ação. E aí tu vai, se tu tem uma ação tu vai ganhar R$1, se tu tem 10 ações tu vai ganhar R$10, tá bom? Isso é muito comum de acontecer no mercado mesmo, tá? Eu tenho ações de várias empresas que pagam dividendos, pô, às vezes esse mês, às vezes daqui a 6 meses vai pagar de novo, algumas pagam daqui a 3 meses, o tempo é variado, tá? Porque as empresas têm seu lucro e têm que administrar os seus lucros, beleza? Para continuar com o negócio e também pagar os acionistas que estão investindo, beleza? Então muito importante isso aqui, só para deixar bem claro essa questão dos dividendos, tá? É uma forma muito importante, tu vai ver ainda ao longo que tu aprender sobre investimentos, o quão isso é poderoso, beleza? Então, pô, essas são as formas de ganhar com ações, tá bom? Então, só para me explicar, por que uma empresa entra na Bolsa de Valores, Bruno? Porque basicamente assim, ó, vamos supor que eu e tu temos um negócio de, deixa eu pensar aqui num segmento, vamos pensar que eu e tu temos um negócio de
de sorveteria. Vamos pensar que a gente tem uma franquia de sorveteria, eu e tu. A gente é dono de uma marca de sorvete, pá. A gente tem uma sorveteria aqui na nossa cidade e a gente começa a expandir isso no Brasil inteiro, tá? E aí quando vê esse nosso negócio de sorvete cresceu tanto, porque é diferenciado, sei lá, né? Tem todo um diferencial lá no nosso serviço. E aí, pô, a gente cresceu no Brasil inteiro. E a gente quer pensar, tu aí que tá comigo, vamos expandir pro mundo inteiro. Só que para expandir no mundo inteiro a gente vai precisar de muito dinheiro. E o que a gente vai fazer? Se eu e tu somos sócios da sorveteria, tu tem 50% das ações, eu tenho 50% das ações. É isso? Pô, a gente abriu o negócio junto, dividimos as ações, show de bola. A gente cresceu, tivemos que fazer isso, né? Natural. E aí, pô, a gente dividiu o negócio e vamos pensar, Bruno, vende 10% das tuas ações e tu vende 10% das tuas ações. Então vai dar, eu vou vender 20% das ações, o negócio vai ficar com 80% das ações paradas, 40 meu, 40 teu, e os outros 20 vão ser negociados em bolsa de valores, porque a gente quer R$1 milhão para expandir no mundo inteiro, para abrir sorveteria na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, também por aí vai, sei lá, tô chutando aqui, tá bom? É só um exemplo para tu entender de uma forma mais prática por que uma empresa entra na bolsa de valores, beleza? Então a gente quis expandir o negócio. E aí a gente queria captar R$1 milhão e vender 20% das ações. Vai ficar para outras pessoas que estiverem investindo nesse negócio, beleza? Então é por isso que uma empresa ela entra, ela faz o processo que a gente chama de IPO, anota aí, IPO. A gente fala que é o processo de IPO, tá? É se integrar na bolsa de valores e ter essas ações negociadas pelo público ali da bolsa de valores de fato, beleza? Então, por um motivo de querer mais expansão, mais caixa, mais dinheiro de fato, uma empresa entra na bolsa de valores, tá? Porque ela vai receber dinheiro de tudo quanto é lado de pessoas que conhecem o negócio e querem fazer parte, querem ser acionista, querem ser sócio e querem também, obviamente, lucrar com aquele negócio, beleza? Então é basicamente isso, tá? Falei aqui de renda variável, renda fixa, como tu abre a conta na corretora, por que tu tem que investir, é basicamente isso, beleza? Obviamente tem muito conteúdo ainda. Vou passar ainda na segunda aula, vou falar um pouquinho mais sobre renda variável, beleza? Vou falar ainda um pouquinho mais sobre renda variável e como tu pode, às vezes, analisar uma empresa, tá bom? Então ainda vai ser a segunda aula, vou gravar aqui e vou estar deixando disponível já para te assistir logo em breve, beleza? Então é basicamente isso, quero agradecer a participação tua, me segue lá no Instagram, @brown_investimentos, tá? @brown_investimentos, na verdade. Tem o nosso conteúdo no YouTube, cara, se tu seguir só o Instagram tu vai aprender muito já, tá? Tem stories, tem GTV, tem publicação no feed, tem até Reels que eu gosto de brincar às vezes, tá bom? Então é basicamente isso, quero agradecer tu aqui e continua aqui para assistir os vídeos, beleza? Né? Tem no mínimo mais 2 vídeos que eu vou estar deixando aqui para tu assistir, que sim é um conteúdo longo, mas é para tu aprender a investir de fato, tá? Eu não tô aqui pra brincadeira, enfim, tô aqui para te ensinar de fato, que é o que tu quer, que é fazer o teu dinheiro trabalhar mais ainda para ti, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, valeu e falou!